Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live Lipo em Pauta para tirar as suas dúvidas relacionadas à desinflamação, ao processo de emagrecimento. Bom dia, Arlete! Bom dia, Andréia, Elaine. Tudo bem com vocês? Simone. Bom dia. Amei, Simone, a todos nós. Tudo bem? Coloca aqui a sua dúvida relacionada à desinflamação, a emagrecimento, inchaço. Qual a sua dúvida? Simone de Bauru, São Paulo. Seja bem-vinda. Augusta, que saudade de você. Bom dia. Coloque aqui, qual a sua dúvida? Qual a sua dificuldade no processo de emagrecimento? Deixa eu compartilhar, enquanto vocês estão colocando aqui, estão chegando e tudo mais, né? Deixa eu compartilhar uma alegria muito grande para mim. Ontem, né, nós tivemos o terceiro encontro do nosso desafio, do desafio Seca Barriga, com as minhas meninas lá, né? Gente, como é incrível de uma semana para outra, como elas mudam de consciência, estando em um ambiente que realmente te propicia o quê? Informação de qualidade, sabe? E a energia do grupo faz toda a diferença. Semana retrasada, quando a gente estava para começar esse desafio, que foi o nosso primeiro encontro, onde elas receberam todo o plano alimentar da primeira semana e tudo mais, vem todas aquelas inseguranças, aquelas crenças limitantes, sabe? E que elas todas falavam assim, eu acho que eu vou passar fome, nossa, eu acho que eu vou sentir vontade de comer as coisas e tal e tal. E ontem, passou uma semana, né? Elas vieram me contar como que elas estavam se sentindo, até mesmo no grupo mesmo, elas estavam colocando os depoimentos dela, que até algumas coisas eu acabei publicando aqui pra vocês nos stories, se vocês forem ver ontem, né? E é engraçado, né? Porque daí muitas delas falam assim, Débora do céu, hoje eu nem consigo comer tudo que tá escrito lá no plano alimentar. Olha que coisa! E a gente entra com aquele receio, né? É porque, nossa, eu vou passar fome, porque desafio é sobre passar fome, sobre emagrecer é passar fome, e não tem nada disso. Quando uma alimentação é estruturada para o seu metabolismo funcionar, não tem que passar fome. Não tem que passar fome. Você faz o déficit calórico comendo mesmo. Olha lá que belezinha, a Givane. Gente, é uma alegria tão grande, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Não é só sobre peso. Ontem a gente até comemorou, né? E não é só sobre questão de peso. É sobre a questão de mudar a qualidade de vida delas, sabe? Nossa, como eu fiquei feliz de ouvir a Andréia falando ontem lá que mudou a energia dela, que ela tá super ativa, super alegre, querendo se cuidar. A Elisete, que ontem eu publiquei um pedacinho do que ela falou ontem lá no desafio aqui, né? Ela contando pra gente lá, falou, Débora do céu, ela tá com 66 anos e ela jamais imaginava que em uma semana ela poderia eliminar 4 quilos, com 66 anos. E ela tava toda feliz, ela falou assim, nossa, agora eu tô querendo até me cuidar, tô querendo pintar meus cabelos que estão brancos, tô querendo... Sabe isso? Gente, isso daí não tem... Emagrecimento é muito além, sabe? Só de estética, só de coisa. Não, é isso, é bem-estar, sabe? É bem-estar com você mesma. É outra coisa. É recuperar a autoestima de verdade, né? Só um desabafo aqui, porque foi muito legal, foi muito emocionante. Ah lá, Raimunda, belezinha. Também tá lá no desafio. Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Pode colocar as dúvidas de vocês aqui, gente. Pra gente conversar. Tô contando aqui as histórias, né? A Simone colocou aqui. Sou bariátrica há 2 anos e 7 meses. Operei
com 130 quilos. Hoje estou com 87, preciso emagrecer mais um pouquinho. E o que você está fazendo nesse processo para poder emagrecer esse mais pouquinho? Simone, quanto você precisa perder mais? Coloca aqui pra gente conversar. O que você acha que está atrapalhando o seu processo de emagrecimento para você chegar no seu objetivo? Coloca aqui, Simone. Eu falo que quando você chega próximo ao peso desejado, você tem que tomar um certo cuidado, porque você cria aquela expectativa que você vai perder o mesmo a quantidade de peso que você perdeu no início da cirurgia ou no início da dieta, e não é bem assim que funciona, né? É de forma gradativa. Então, você tem que observar a cada 20 dias, mais ou menos, ali a questão do seu peso, para você ver se realmente está sendo efetivo aquilo que você está fazendo na sua alimentação, né? Não só a questão do peso, tá? Mas as medidas também é muito importante. Medida de circunferência abdominal, medida de circunferência da cintura, do quadril. É muito importante você avaliar como um todo, né? Peso, muitas das vezes, pode ter oscilação por conta de inchaço, né? Ontem mesmo eu tava falando com as meninas, não adianta ficar pesando todos os dias, porque isso mexe com o nosso psicológico, deixa a gente mais ansiosa e pode abrir o apetite também. Então isso atrapalha o processo. E quem tá chegando próximo ao peso desejado, a coisa é diferente, né? O processo é diferente, porque é de forma gradativa. Então, não adianta você criar aquela expectativa, nossa, eu vou perder 10 quilos em um mês. Não. Para quem tá chegando próximo ali do peso desejado, a coisa é mais lenta, né? Mas não é que não está acontecendo. Você tem que observar outros parâmetros, não só a questão de peso. Foi como eu falei. A questão de medidas também é muito importante, né? E para você acelerar esse processo, é importante, Simone, que você identifique quais são os alimentos palatáveis que você está colocando no seu dia a dia que não te agreguem absolutamente nada, a não ser o prazer momentâneo. Se esse prazer momentâneo está sendo frequente, é uma das coisas que você já precisa, né, se alertar. Falar assim, não, opa, peraí, esse daqui é somente o quê? Caloria vazia, eu tô consumindo porque eu tenho prazer com relação a isso, mas ele não tem nutriente, ele não tem, sabe, fatores antioxidantes, fatores anti-inflamatórios que vai me ajudar no processo. Então eu tenho que diminuir a frequência desses alimentos no meu dia a dia. E agora eu preciso aumentar a frequência dos alimentos anti-inflamatórios, então eu preciso colocar mais folhas verdes escuras no meu dia a dia. Se não for folhas verdes escuras, eu preciso colocar mais vegetais variados, frutas variadas, mas tudo dentro de estratégia, dentro de uma refeição já contabilizada. Senão você não consegue perder peso. Não é só simplesmente introduzir mais desses alimentos. Eu preciso introduzir com sabedoria. Porque lembra que eu falo sempre para vocês? Por mais que sejam alimentos naturais, sejam alimentos saudáveis, eles têm calorias. Então, fruta mal posicionada pode aumentar a sua glicemia, pode atrapalhar o seu metabolismo, pode deixar o seu metabolismo mais lento. Então, ele pode prejudicar o seu processo de emagrecimento. Só que isso não é terrorismo nutricional. Eu tô falando que vocês devem consumir sim a fruta, porque a fruta faz parte do processo de desinflamação. Porém, precisa ser de forma estratégica. Se não for de forma estratégica, isso pode acontecer com você. Pode atrapalhar o seu processo dessa maneira que eu tô contando. Entendeu? Deixa eu ver. Estou acima do peso, mas estou a tomar remédios para depressão e fibromialgia. Gostaria de perder peso. Faço hidroginástica 2 vezes na semana. Então, essa questão da medicação, vocês têm que colocar na cabeça o seguinte: eles estão te ajudando, entendeu? Estão te ajudando a cuidar de uma outra parte. Então, esquece isso. O que realmente está atrapalhando o seu processo de emagrecimento é o que você come. É o que você come. Que você não está estruturando, Suzana. Entende? Então, assim, a justificativa de medicamentos, para qualquer que seja a coisa, não é um impeditivo.
O impeditivo é o que você come. Então, você está comendo você está fazendo suas refeições estruturadas com pelo menos os 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e fibra? Esse é o primeiro ponto. Você está fazendo 3 refeições ao dia que são completas, com essas três macronutrientes? Esse é o primeiro passo. E eu estou me hidratando adequadamente, de acordo com o meu peso? Quanto que a Suzana está pesando? A Suzana já fez a conta de pegar o peso dela e multiplicar por 35 para poder ver o quanto de peso o quanto de água que ela precisa tomar por dia e tá batendo essa meta? Tá fazendo a regra T nas 2 principais refeições, como por exemplo almoço e jantar? Está se preocupando com relação a isso? Metade do prato vegetal, seja ele cozido, seja ele natural, cru. 1/4 do prato carboidrato, 1/4 do prato proteína. Está se preocupando com relação a isso? Está se preocupando em diminuir os alimentos processados, o açúcar do dia a dia? Porque é isso que te impede de emagrecer. O açúcar, utilizar muito adoçante artificial, consumir alimentos industrializados o tempo todo. Você tá fazendo isso, Suzana? Comenta aqui comigo. Deixa eu ver. Comenta aqui se você tá fazendo isso. Você sempre tem que lembrar que tem que equilibrar essa balança. Então, primeiro eu preciso identificar os alimentos que estão me inflamando, que são esses que eu sempre cito aqui: álcool, açúcar, alimentos processados, gordura. Então, tá vendo, Suzana? É isso que você tem que priorizar. Identificar esses alimentos no seu dia a dia para você diminuir a frequência e quantidade. Depois que você diminuiu isso, aí você procura essas outras coisas que eu falei. Fazer 3 refeições completas com os 3 macronutrientes, que é carboidrato, proteína e fibra. Fazer o quê? A regra T nas principais refeições, que é almoço e jantar. Só aí você consegue emagrecer. Tá vendo como que não é a questão da medicação? A medicação tá te ajudando no processo. A medicação tá cuidando de uma outra parte que tá danificado e tá tudo certo. Então esquece a medicação. A medicação não atrapalha o seu processo de emagrecimento. Ele te ajuda. Ele te ajuda. Tanto é que no processo da desinflamação, você pode fazer o desmame dessa medicação, claro, com o acompanhamento do seu médico, porque você vai melhorando tudo essa parte através da alimentação. Você vai eliminando as toxinas que te dão dores no corpo por conta da fibromialgia. Você vai diminuindo tudo isso, porque são as toxinas que contraem a sua musculatura. Então, se você não elimina essas toxinas através da sua alimentação, minha amiga, você vai sofrer o resto da sua vida com esse negócio da fibromialgia. E por isso, eu reforço novamente sobre a questão do cuidado que vocês precisam ter pelo caminho que você vai trilhar para emagrecer. Porque simplesmente você baixar a quantidade de calorias que você ingere não limpa o seu organismo dessas toxinas. Então não adianta simplesmente, eu vou diminuir tudo que eu como. Então eu vou viver de água e alface a partir de hoje. Não é sobre isso. Porque para você melhorar o seu aporte nutricional, para você melhorar a sua absorção dos nutrientes, você precisa comer com estratégia. Se você está inflamada. Não adianta nada só comer alface e tomar água, porque não é isso que vai desinflamar o seu corpo. Entende? Seu corpo precisa de muito mais nutrientes, desses macronutrientes que eu sempre falo aqui para vocês, para ele poder funcionar adequadamente e eliminar o que está em excesso. Seja ele só a questão de gordura junto com a toxina. Tá, Suzana? Então, assim, esquece esse negócio, porque isso daí é um impeditivo que a gente cria na nossa cabeça. É porque o remédio que tá atrapalhando. Não é o remédio, gente. Não é o remédio. Não é o remédio que tá atrapalhando. É a boca mesmo. É a boca. Me fala uma dica boa pra dormir bem. Então, Margarida, pra você dormir bem, você tem que fazer higiene do sono, né?
Primeira coisa, consumir coisas digestivas no período da noite. Você tá se preocupando com isso? E coisas digestivas que eu falo não é comer pão à noite. Porque pão fermenta e isso atrapalha o seu processo de sono. Você sabia disso? Ai, mas é pão integral. Ai, é pão de não sei das quantas. É pão de milho. É pão de não sei o quê. Mas é pão, fermenta dentro do seu intestino. Isso atrapalha o seu processo do sono. Então, eu tenho que comer coisas digestivas. O que eu faço como sugestão do período da noite? Sempre comer um tipo de tubérculo, tá? O que é tubérculo? Batata, inhame, mandioca, mandioquinha salsa. Esses todos, eles são maravilhosos, porque eles são carboidratos complexos. O que eu quero dizer carboidratos complexos? Eles têm bastante fibra e pode te ajudar na questão do sono e do emagrecimento, tá certo? Quem tem medo de carboidrato aí tem que reverter essa chavinha aí, porque o carboidrato é, sim, um dos alimentos principais do processo de emagrecimento. Tanto para o seu intestino funcionar, tanto para os seus neurônios funcionarem adequadamente, até mesmo para você ter energia, tá? Energia metabólica, não essa energia que você vai e faz as coisas, tá? É outra história. Então, eu colocaria um carboidrato complexo, que nem esse que eu tô falando pra você, se você quer dormir adequadamente, se você quer dormir bem a partir de hoje. Colocaria um tipo de tubérculo, um quarto do prato. Colocaria vegetais. Vegetais, pra quem tá inflamada, muito inflamada mesmo, eu não colocaria salada crua, por exemplo, no período da noite. Eu colocaria salada cozida. Então, chuchu, abobrinha, pode ser repolho refogado, pode ser repolho assado, pode ser berinjela, pode ser brócolis, couve-flor, cenoura. Nossa, tem trocentos, né? Vagem. Pode ser a couve mesmo refogada. Pode ser espinafre refogado. Olha quanta opção tem, né? De vegetal. Aí você faz refogado, porque ele refogado, vegetal refogado, ele quebra as fibras. Então, ele é mais digestivo para você que tá super inflamada. E colocaria uma proteína também de fácil digestão. Então, eu colocaria um peixe, ou colocaria um frango, ou colocaria um lombo suíno, tá? E pronto. E deixaria, por exemplo, uma hora e meia, mais ou menos, para ir deitar. Ia consumir essa refeição, depois de uma hora e meia eu ia deitar. Não ficaria na frente de TV, não ficaria na frente de celular, não ficaria na frente de computador. Ia desligar tudo isso 2 horas antes de deitar. Ia deixar um pouco das luzes de casa mais escuro, para poder preparar mesmo o meu organismo para o descanso. É isso que eu ia fazer. E de quebra, se você é uma pessoa que gosta, Margarida, de chá, eu tomaria um chazinho. Um chazinho, por exemplo, um chá de mulungu, que eu adoro, que melhora muito a qualidade do sono. Só. Pronto, é isso. Só que isso tem que ser feito com frequência, não é de um dia pra noite, sabe? Ai, nossa, eu vou fazer isso que a Débora falou hoje e amanhã já vou estar dormindo maravilhosamente. Não, é uma construção. Então isso eu tenho que fazer todo santo dia. Todo santo dia. É criar o hábito. Aí você vai começar a dormir bem. Estão me perguntando aqui se o intestino solto faz emagrecer. Faz desidratar, né? Faz desidratar. E as bactérias boas do seu intestino, que faz o processo de absorção dos nutrientes, digestão dos alimentos, ele vai tudo embora com esse intestino solto. Então, o intestino solto não é sinônimo de emagrecimento saudável, muito pelo contrário. É de desidratação, é de falta de absorção de nutrientes. Daqui a pouco você tá com o cabelo caindo, você tá com unha fraca, você tá com pele toda horrorosa, por conta desse intestino não tá funcionando direito. Então, tem que identificar o que tá soltando no seu intestino. Será que é um tipo de infecção, inflamação, ou até mesmo de intolerância? Eu já começaria, com o intestino solto, a tirar o leite e derivados, pelo menos por 10 dias para poder fazer o teste. Não consumiria nenhum tipo de leite e derivados. Esse é o primeiro passo. Depois, eu também não consumiria saladas cruas, de jeito nenhum. Pelo menos até voltar ao meu intestino. Outra coisa que eu gosto muito para recomendar para quem tá com o intestino muito solto e a gente ainda não conseguiu identificar o que é. Sabe quando o arroz está cozinhando? O arroz branco, tá? O arroz branco, para quem não sabe, tem amido.
E o amido segura o intestino. Só que tem que ter uma estratégia ali. Quando você tá cozinhando o arroz, ele não tá quase que secando, tem aquela aguinha, não tem? Então, você deveria consumir aquele arroz com a aguinha, porque é ali que tá o amido. E isso vai te ajudar a acalmar as paredes do seu intestino, se o seu intestino tá solto. Você já fez isso? É uma estratégia, assim, maravilhosa. Sabe aquelas dores que você tem, aqueles barulhos que ficam na barriga, sabe? Você fala, caramba, eu não sei o que é isso. Então, acalma bastante se você consome esse arroz desse jeito. Você sabia disso? O arroz, quando tá pra secar mesmo, você consome ele molhadinho, com aquela aguinha lá. Nossa, isso daí é maravilhoso. Pro intestino que tá solto, segura bem. Tá? É uma forma natural de fazer isso. Uma forma natural e segura, né? Tá? Mas é importante você identificar quais são esses alimentos que estão soltando o seu intestino. Se é mesmo por uma intolerância, alguma coisa desse tipo. Não deixar prolongar. Porque isso vai atrapalhar todo o seu processo e sua saúde também de modo geral, tá? Imagina, Margarida. Tô aqui pra ajudar mesmo. E vocês sabem que essa questão do sono é muito importante para o processo de emagrecimento, né? Se você não dorme adequadamente, o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, ele sempre se mantém alto. E por isso você não consegue emagrecer. Você pode fazer qualquer tipo de dieta. Você pode diminuir a quantidade de calorias para 500 quilocalorias por dia, que é subhumano no caso, né? Mas você não consegue emagrecer de jeito nenhum. Você pode parar de comer hoje. Ficar 5 dias sem comer, você não emagrece. Você não emagrece, porque o cortisol tá lá em cima. Então, precisa dormir bem. Precisa melhorar a qualidade do sono, sim, tá? Imagina, Suzana. Deixa eu ver. O que mais de dúvida vocês têm? Pode colocar aqui. A Tânia perguntou aqui que ela leu muitas vezes, que ir muitas vezes ao banheiro à noite significa que o fígado está inflamado. Pode ser? Não necessariamente. Não necessariamente. Não quer dizer. A Roseli tá perguntando pra mim, qual que é o melhor horário para consumir abacate? Todos os horários. Todos os horários que você faz uma refeição. Ontem mesmo teve uma pergunta dessa na caixinha de perguntas aqui dos meus stories, né? Ai, Débora, queria consumir abacate todos os dias. Você pode consumir abacate todos os dias, até porque ele tem gordura boa, né? Ele tem bastante fibra e pode te ajudar no processo de desinflamação. Só que eu vou responder a mesma coisa que eu respondi lá nos stories, que é o seguinte: comendo abacate todos os dias, não coloca sempre na mesma refeição. Sabe assim, eu vou consumir somente no café da manhã. Não, vai trocando. Então, hoje você come no café da manhã, amanhã você come na hora do almoço, depois, no outro dia você come no jantar. Por quê? Porque essa movimentação de você casar ele com outros alimentos faz com que a sua absorção de nutrientes melhore. Entende? Então, você pode consumir o abacate todo santo dia e não tem um horário específico para o abacate. O importante é, se você vai consumir todos os dias, vai criando essa movimentação. Um dia no café da manhã, outro dia no jantar, outro dia no almoço. E é isso que vai fazer com que você desinflame mais rápido para conseguir emagrecer de forma saudável. Rosemary, ela falou assim, perdi massa magra, eu sei que eu errei, eu vou voltar para a dieta. Então, essa questão de você ganhar massa magra, a primeira coisa que você tem que ter em mente, que ganhar massa magra não basta só você fazer atividade física ou você só comer bem. Tem que ter o casamento dos dois, tá? Então, ganhar massa magra tem que ser o casamento perfeito, que é o casamento da atividade física junto com a alimentação. Na alimentação, o que eu posso te falar? Para você ter o ganho de massa magra, nossa, gente, minha barriga roncou, vocês ouviram? Roncou super alto. Acho que eu tô com fome. Falando de tanta coisa gostosa aqui, eu tô ficando com fome.
Voltando para massa magra. O que você precisa comer para você ganhar massa magra junto com a atividade física? Colocar proteína casado com carboidrato. Esse é o mínimo que você tem que fazer na sua alimentação se você quer ganhar massa magra. Tem que estar em equilíbrio a quantidade de carboidrato com a quantidade de proteína, senão você não consegue ganhar massa magra. Entende? Você precisa fazer isso. Vocês lembram, né, que toda vez que eu falo para vocês da regra T, vocês têm que observar que a quantidade de carboidrato é a mesma que a de proteína. E é justamente para isso, ó, para você ganhar massa magra através da sua alimentação. Lógico, casado com atividade física, porque só assim que você constrói a musculatura. Só com a alimentação você não consegue e só com a atividade física também você não consegue se você não ajusta a sua alimentação. Tá? Então, esse é o básico que você precisa fazer para você recuperar essa massa magra perdida aí. Deixa eu ver. A Selma, belezinha lá. Tô tomando café e a fruta é o abacate. Delícia! É isso mesmo. Alcina, a quantidade de abacate que deve consumir por dia, metade de um abacate, né? Metade de um abacate já tá excelente. Tá ótimo. Pode comer fruta sozinha no café da manhã? Se você quer emagrecer, você não deve consumir fruta sozinha no café da manhã. Sabe por quê, Thaís? Porque causa pico glicêmico. Esse pico glicêmico faz com que a sua insulina tenha que trabalhar mais. E ela trabalhando mais, ela perde o foco de queimar gordura. Entendeu? Então atrapalha seu processo. Então a fruta tem que ser dentro da refeição. Então se você vai tomar seu café da manhã, então faz o cafezão completo lá, carboidrato, proteína e fibra. E daí dentro dessa fibra você vai colocar a fruta, tá vendo? Então, eu quero consumir a fruta. Então coloca depois do almoço também, porque depois do almoço tem tudo. Tem o vegetal, tem o carboidrato, tem a proteína. Você coloca ali. Entendeu? Ou no meio da tarde. Tem gente que gosta de comer no meio da tarde, né? Só que não consumir só a fruta. Consumir a fruta com uma proteína. Então, eu vou colocar um ovo cozido, vou colocar um iogurte natural, vou colocar um pedaço de queijo junto com essa fruta. Aí, ó, tá nota 10. Não tem pico glicêmico. Porque a proteína vai segurar o índice glicêmico disso. O que é esse pico glicêmico, né? Muita gente não entende. Mas é o seguinte, você come a fruta agora, 10 minutos já queimou no seu organismo. Então, isso daí causa pico glicêmico, porque vai de uma vez. Faz a digestão de uma vez só. E quando você consome, por exemplo, uma proteína, que nem eu tô falando do lanche da tarde aqui pra vocês, ele vai queimando devagarzinho. Isso te dá energia para poder queimar a gordura que tá parada no seu organismo. Entendeu? Então, de vez queimar em 10 minutos essa fruta no seu organismo, quando eu coloco um ovo cozido, ou um iogurte natural, ou um pedaço de queijo, vai demorar cerca de 1 hora a 1h30 para poder queimar. Então, daí não causa pico glicêmico. Isso ajuda a deixar o seu metabolismo ativo por mais tempo. E a sua insulina trabalha, ó, tranquilinho, de forma gradativa. Entendeu? A Givane, ela tá perguntando se ela pode inserir todos os dias as sementes nas refeições dela, né? E no café da manhã. Claro que sim, Givane. Semente, elas sempre super bem-vindas, tá? Pra quem tem um tipo de inflamação, isso eu tava até explicando ontem para as minhas meninas lá do desafio, né? Pra quem tem algum tipo de inflamação intestinal, como por exemplo, divertículos no intestino, tem síndrome do intestino irritável, tem doença de Crohn. Aí o que acontece? Elas têm sensibilidade com certos tipos de grãos. Então, a semente, elas não conseguem fazer a digestão. Mas o que elas podem fazer nesse caso? Elas podem triturar essas sementes para poder consumir diariamente, que não vai ter problema nenhum. Entendeu? Então, assim, ontem eu estava até ensinando as minhas meninas, né? Que quem tem esse tipo de inflamação intestinal pode fazer da seguinte forma. Pegar as sementes e torrar elas na frigideira. Torra elas na frigideira. Depois que torrou, você vai lá e tritura. Sabe? No liquidificador, no processador. Pronto. Aí você pode consumir ela em todas as refeições. No café da manhã, no almoço, no jantar, que não vai ter problema nenhum. Por que eu falo de torrar em casa e fazer esse processo em casa? Porque quando você compra em loja de produtos naturais, você não sabe o que realmente está misturado lá, né?
Então, às vezes você acha que tá pagando por, nossa, várias sementes misturadas, mas às vezes não é isso, né? Às vezes tem outras coisas, a não ser que seja uma loja de confiança, que você conhece e tudo mais, né? Mas se não for, faz em casa, é mais fácil. E daí você tem essa facilidade de você montar do jeito que você quer. Então hoje você só vai misturar a semente de abóbora, de linhaça e gergelim. Aí na outra semana você vai misturar outros tipos de semente, entendeu? Então te dá essa liberdade de troca. Lembra da movimentação? Quanto mais movimentação você tiver na alimentação, mais absorção de nutrientes você tem, mais rápido você desinflama para poder emagrecer de forma saudável. Tá? Tina, aí mais importante do que você descobrir o nível de cortisol, que daí isso daí você pode descobrir através de exame de sangue. Só que não é só ele, você tem que analisar de um modo geral o seu exame de sangue, sabe? Então não é sobre isso, não é sobre, eu vou ver o nível de cortisol, se tá alto, se não tá. Com certeza deve estar, por quê? Porque você tá na menopausa, tá com insônia, então tem que tratar a raiz do problema, e a raiz do problema eu vou cuidar como? Com a alimentação estratégica, entendeu? Então, em vez de ficar pulando de galho em galho, tentando entender da onde que vem esse cortisol e tudo mais, você já tá vendo que você tem que melhorar esse seu sono, senão você não vai baixar esse cortisol nunca. Você concorda? E como que você vai melhorar essa questão da insônia, da menopausa? Tratando a inflamação corporal. Do jeito que eu falei aqui, é essa questão de você fazer a higiene do sono, é você se alimentar com uma refeição mais leve, mas que seja completa no período da noite, para poder te ajudar a eliminar toxinas. É tomando um chazinho, talvez no período da noite, isso vai te ajudar. Não é que vai resolver o seu problema, tá vendo? É um conjunto de fatores. É você se desligando das telas antes mesmo de deitar. É isso que você tem que fazer. Rosemary, deixa eu só falar uma coisa pra você. Ela falou assim, ó, beba 1 litro de água dentro de 1 hora. O total do meu dia, 3 litros durante o dia. Então, ó, pra você desinflamar, é de 500 a 700 ml de uma vez em jejum. De uma vez, isso daí é inegociável. Se você consegue beber 500 ml, tá tudo certo. Mas tem que ser dentro dessa quantidade de água. Porque essa quantidade, esse volume grande de uma vez só, é para poder preencher o seu estômago de água e ir direto para o intestino. Não é para ir para as células suas. Lógico que vai uma porcentagem, mas é muito pouco. O que quando a gente toma em jejum mesmo, ela vai direto para poder eliminar as toxinas que estão acumuladas no seu organismo. Entendeu? Então, assim, mais do que 700 ml, eu falo pra você, não adianta nada, eu fico tomando fracionado essa aguinha em jejum. Não é isso que vai desinflamar. Tá tomando errado, entendeu? É até 700 ml. É o que o seu estômago suporta. Se o seu estômago suporta 700 ml, é isso. Só que tem que ser de uma vez, tem que ser no guti-guti, sabe? Assim, tomou, tá tudo certo. Então agora você já fez sua parte. Aí o restante você contabiliza pro seu dia. Daí você pode tomar fracionado desse jeito, entendeu? Só que para desinflamação é isso, 500 a 700 de uma vez, não pode ser fracionado. Com uma única exceção, só para quem tem refluxo, tá? Só para quem tem refluxo. Adriana, sobre essa questão depois dos nossos 21 dias de desafio, eu vou falar para vocês no nosso último encontro, tá bom? Pode ficar tranquila. Pode fazer mix de semente sim, Tânia. Pode fazer. Mara, ó, vou contar um segredo aqui pra você. Ela tá falando assim, eu não posso fazer atividade física. Com uma boa alimentação consigo emagrecer? Consegue emagrecer. Você consegue emagrecer apenas com a alimentação. Quantas das minhas meninas hoje estão no desafio e que não fazem atividade física e estão eliminando peso? Meninas, comenta aqui comigo.
Falem o peso que vocês estão eliminando no desafio sem fazer atividade física. Atividade física, gente, ela pode acelerar o seu processo, mas não é ela que resolve. Se você não melhorar a sua alimentação, se você não souber fazer o déficit calórico, não adianta de nada. Tem gente que se mata na academia e olha que eu escuto cada coisa que eu falo, gente do céu, a pessoa tá sofrendo ali, mas ela não melhora a alimentação. Nossa, ela vai morrer aqui dentro da academia, mas não vai emagrecer 1 grama. Não vai emagrecer. E eu vejo que as pessoas ficam assim, faz lá musculação e tal. Depois não sei quantas horas fica lá na bike ou na esteira. E fica, hein? E fica reclamando desse negócio do peso, não baixa, porque não melhora a alimentação. Então não adianta nada. Então eu falo pra vocês, o primeiro passo do emagrecimento é o quê? Alimentação. Daí, se você puder e quiser acelerar o seu processo, aí você faz atividade física. Porque a atividade física é pro seu bem em comum, entendeu? Pra saúde de forma geral. Pra saúde cardiovascular, pra outras coisas. Pra movimentação, pra articulação. Mas para o emagrecimento em si, é boca. É boca, gente. É boca. Não é outra coisa. A semente de girassol pode triturar também? Pode sim. É porque a alcina, para você triturar, fica mais fácil quando você torra. Entendeu? Normalmente eu falo para vocês, não precisa torrar para você consumir ela no dia a dia. Para você colocar junto com a fruta, junto na salada e tudo mais. Aí é bem opcional mesmo. Agora, para triturar em casa, para ficar mais fácil mesmo de triturar, fica mais fácil torrado, entendeu? Mas não precisa, não é uma obrigatoriedade, tá? É só um jeito de ficar mais fácil. É mesmo, Arlete, é isso mesmo. É incrível essa água, como que limpa o intestino. Essa água em jejum que eu falo pra vocês, né? Já toma sem sacrifício? Isso é bom, Alcina. Que bom, Selma. Fico muito feliz. Deixa eu ver. Qualquer que seja a medicação, você pode tomar junto com essa água em jejum, não tem problema. Tem gente que tem que tomar o remédio da tireoide, esse tipo de coisa, não tem problema nenhum, tá? Não tem. O que eu não indico pra vocês é ficar misturando coisa na água em jejum. Por exemplo, tem gente que gosta de colocar limão, tem gente que gosta de colocar gengibre, tem gente que gosta de colocar própolis, né? Não, a primeira água do dia é só água, tá? É só água, sem mistura de nada. Agora, se for medicamento, tá tudo bem, você pode tomar. Olha lá que belezinha lá. Falei pra vocês, ó. A Rosane tá lá no desafio. Ela falou assim, ó. Eu não faço atividade física e ela perdeu 1,9 kg. Detalhe, de uma semana, tá? Isso daqui é resultado de uma semana. Isso aqui, gente, é o orgulho. Por isso que eu falei pra vocês ontem. A gente tava até comemorando, porque é cada resultado que vocês não têm noção. A sala, que belezinha. Eliminou 5 quilos sem atividade física lá. Tô falando. É boca, gente. É boca. Então, Lucinéia, vai aumentando essa quantidade gradativamente. Até você chegar pelo menos uns 500 ml. É difícil, gente. Mas se isso daí já é um impeditivo pro seu emagrecimento, fala um negócio pra você. Tudo vai ser difícil pra você. Por quê? Porque a gente fica colocando esses empecilhos, sabe, na nossa cabeça. A gente não quer sair da zona de conforto. A gente só quer fazer coisas que é gostosinho, sabe? A gente tem que se colocar em um outro lugar. A gente tem que se colocar em movimento diferente se a gente quer resultado diferente. Poxa, então por que não fazer uma coisa que é tão fácil, gente, de aumentar de forma gradativa? Se eu tomo 300 ml, então vou começar a tomar essa semana 400 ml. Sabe assim? Depois na próxima semana 500 ml, pronto. Sabe, seu corpo vai acostumar, mas você tem que ter paciência e persistência.
Senão o resultado não vem, gente. O resultado não vem com coisa simples que eu ensino aqui pra vocês. Tem tanta coisa difícil que vocês já fizeram para emagrecer, gente. Já passaram fome, já passaram vontade, sabe assim? Já passaram mal, de tontura, de chegar quase a desmaiar porque não come direito para emagrecer. Aí quando vai um desafio desse de tomar água adequadamente, já é um empecilho, sabe? Não, olha para trás, o que você já fez para poder emagrecer? Será que a água realmente é tão difícil assim de evoluir? Sabe? Coloca na balança da vida para pensar um pouquinho. Então, Tânia, é isso aí. A Tânia falando da filha dela lá. Vive na academia, faz beach tênis e não emagrece. Não come fruta, não, verdura. E daí? Vai desinflamar como? Vai querer emagrecer como? Entendeu? E hoje as pessoas têm um pensamento muito ruim, que sabe o que é? Que eu vejo assim, por exemplo, em festinhas e tudo mais, né? Eu vejo comentários assim, eu vou comer esse hambúrguer, mas amanhã eu vou ficar correndo na esteira 1h30 pra queimar isso aqui. Ai, gente, que pensamento, né? Nossa, ó, cabecinha desse tamanhico. Poxa vida, em 2025 a gente tá pensando assim ainda, que é só comer alguma coisa calórica, que depois eu correndo na esteira, eu fazendo algum tipo de atividade, me matando ali, eu vou conseguir perder aquela quantidade de calorias? Tá com nada isso, né? Tá com nada. Tá maravilhoso, Arlinda. Tá no seu tempinho. Tá maravilhoso. É porque o seu intestino não tá funcionando bem ainda, querida. Por isso que ainda o seu processo tá lento. Você vai ver o seu jogo virar a partir do momento que o seu intestino começar a funcionar bem. Mas se você tá indo no banheiro todos os dias às 5 horas da manhã, não tem problema nenhum. Então o seu intestino tá funcionando. Você tá indo com dificuldade? É isso? Coloca aí pra gente. Elisete. Aí mistura gordura com músculo. Não, e é uma coisa engraçada, né? Porque daí quem tá super acima do peso e tá lá fazendo atividade física, fala assim, não, e não tá comendo certo, ainda quer justificar a questão do peso como se estivesse ganhando massa. Mas como que ganha massa sendo que você não come adequadamente, gente? Por mais que você faça todos os dias atividade física, você não ganha massa magra. Você não ganha porque você não colocou o combustível que seu corpo precisa para poder construir a musculatura. Não tem isso. Não existe isso. A pessoa que está acima do peso ainda ela está inflamada. Então como que ela vai construir uma musculatura em cima da inflamação? Entendeu? Ai, tô ganhando peso, fazendo atividade física em vez de perder, só que você tá acima do peso. Gente, tá errado. Tá errado. Luciane, não tem como participar mais desse desafio. Não tem como. Já estamos na segunda semana e esse desafio lotou as vagas. Você acredita? Não tem como. Agora só com consulta individual. Daí se você quiser saber mais sobre consulta individual, você me manda uma mensagem inbox ou na caixinha de perguntas aqui que depois eu te mando as informações, tá bom? Deixa eu ver. Fazer pilates é bom? É bom, porque é uma movimentação, né? É bom para a sua saúde de um modo geral. Mas para falar que ela queima gordura efetivamente, não. O que é realmente bom para o emagrecimento em si é a musculatura. É a musculatura, é a musculação. Musculatura. É a musculação. Tá? É a musculação. Ai, Beth, obrigada. Ela é minha aluna. Olha que belezinha. Ela falando que eu sou dedicada. Muita atenção com as alunas. A Andrea tá perguntando aqui como é que ela pode tomar kombucha. Kombucha, né? Aí as pessoas podem escolher a maneira que falam.
que é um probiótico natural. Então, eu gosto muito, André, de colocar no final do dia. Não tem calorias, é como se fosse um refrigerante, mas ele não tem aditivos nenhum, você já viu, né? Pra quem não conhece, depois procura na internet. É como se fosse um refrigerante, mas não tem nada de aditivo químico, muito pelo contrário. É um probiótico natural mesmo, que estimula até mesmo a questão do funcionamento do intestino. Então, André, você pode colocar no final do dia, mas daí eu colocaria só ele, entendeu? Só ele no final do dia. Ou colocaria até mesmo antes de dormir, um copo antes de dormir, também poderia ser. Mas sem nada junto, tá? Você faz em casa? Caramba, Maria, que legal, que gostoso. Então, daí pode tomar, tá? Então, essa questão de vocês irem ao banheiro 3 vezes, por exemplo, no período da manhã, precisa analisar se tá saudável mesmo, porque muitas vezes tão próximo assim, talvez não seja saudável. É alguma coisa que está estimulando muito o seu intestino. De 1 a 2 vezes no dia, saindo no formato de banana, ok. Agora, se tá saindo com fezes amolecidas e tudo mais, olha, fica atenta que daí tá com alguma coisa, alguma inflamação que precisa ser cuidada, tá? Pode sim, Edneia, incluir semente na fruta de manhã. Tá? Só precisa observar isso. De 1 a 2 vezes no máximo, Arlinda. Uma vez já tá maravilhoso. Se você vai uma vez todos os dias e você faz no formato de banana, tá nota 10. Seu intestino não tem que funcionar mais. Isso independente do horário. Pode ser na hora que você acorda, às 5 horas da manhã, como pode ser a hora que você vai dormir. É indiferente o horário que ele funciona. Ele funcionando todo dia, pelo menos uma vez, já é um intestino saudável, entendeu? Desse formato que eu falei, formato banana. Depois eu até posso compartilhar aqui com vocês, porque o formato é que condiz mesmo com a saúde do intestino, tá? Tem uma tabelinha que a gente segue para poder identificar qual a saúde intestinal dela. Então, por isso que eu falo para vocês que é esse o formato que é o considerado saudável. Não adianta todos os dias funcionar e funcionar, por exemplo, como eu falei, com fezes amolecidas. Aí não é o normal, entendeu? Ou fazer bolinha, tipo cabritinho, né? Daí também não é normal, não é saudável. Ah, então, se é que nem purgante, não tá saudável, Maria. Tem alguma outra coisa, tem que analisar. Tá? Porque daí tá com muita inflamação mesmo, se tá indo dessa forma. E tem gente que não é que tem o intestino preso, porque vai ao banheiro, mas não vai todos os dias. Vai um dia, depois pula 2 dias, mas vai e faz no formato banana. Também é considerado como saudável, porque nós temos o movimento do nosso intestino, que faz para poder eliminar as fezes, se chama peristaltismo. Vocês já ouviram falar? Esse movimento que o nosso intestino faz, tem gente que tem uma lentidão nessa questão da movimentação, mas mesmo assim, demora mais tempo, mas ela vai ao banheiro a cada 2 dias, mas faz no formato de banana, então também tá super saudável. Tem que analisar o formato, gente, não é só a quantidade de vezes que você vai ao dia, que não é isso que determina ser saudável de intestino, tá? Olha lá, a Rose tá falando que ela é assim. Então, ela faz no formato de banana, mas demora alguns dias. Tá tudo certo, entendeu? É por conta da movimentação, que tem uma movimentação mais lenta. Tá tudo certo. Tá tudo certo. A Rose, no caso da Rose, ou dessas pessoas que têm o peristaltismo mais lento, a movimentação do intestino mais lento, ela pode ter um inchaço a mais.
Então, por isso que eu falo para vocês novamente aquilo que eu falei lá no começo dessa live. Vocês não podem ficar presos somente à balança quando se trata de emagrecimento. Vocês têm que visualizar também a questão de medidas de vocês. Porque peso, para quem tem esse peristaltismo comprometido, tem uma retenção de líquido maior. E às vezes essa retenção de líquido que eu falo não é visível para vocês. Não é mão inchada, não é pé inchado, não é perna inchada, mas é a célula sua inchada. Isso faz com que você pese mais, mas ao seu olho nu você não consegue visualizar. Por conta do peristaltismo comprometido. Então, vai ter oscilação de peso. Por isso que não pode só levar em consideração o peso no processo de emagrecimento. Tá vendo? Como uma coisa leva a outra. Ah lá, a Lucinéia também é assim, tá? Então, nesses dias que você não vai ao banheiro, não quer dizer que você não seja saudável. Você é saudável, só o seu peristaltismo que é comprometido. Então, você vai ter um pouco mais de retenção celular, retenção de líquido celular, e que por isso, nesses dias que você não vai no banheiro, você pode pesar mais. Isso não quer dizer que você está acumulando gordura ou que você está engordando. Não é isso. É somente por conta do peristaltismo comprometido que você está inchada. Mas que depois desse dia que você vai ao banheiro, você pode pesar, porque você vai ver o seu peso lá fiel a você, sem a retenção celular, entendeu? Então, olha só como que uma coisa tem que levar a outra, gente. É observar tudo. Por isso, o acompanhamento nutricional é importante para você tirar essas dúvidas de vocês. Porque daí tudo vocês acham que tá ganhando peso. Tudo vocês acham que é gordura, sabe? Tem que analisar. Tem que analisar tudo. Intestino funcionando, é o sono, é essa retenção de líquido, é se você tem problemas de saúde, quais medicamentos que você toma, como que você está fazendo atividade física, quais são os tipos de atividade física você está fazendo, que tipo de alimentação você está fazendo agora. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Certo? Fez sentido para vocês? Então, é isso, minha gente. Quinta-feira estaremos de volta com Lipo em Pauta 77 para esclarecer mais dúvidas de vocês, para poder ajudar mais vocês. Ai, Joyce, entendeu? Ai, eu fico tão aliviada quando vocês falam isso aqui pra mim. Eu fico tão feliz de poder ajudá-las dessa maneira, sabe? De realmente informar vocês, porque às vezes vocês ficam com aquela coisa de internet que é geralzão, né? Ai, não, o intestino tem que funcionar de tal jeito. Calma, gente. Tem outras coisinhas que precisam ser explicadas, né? E que bom que eu tô tendo essa oportunidade de poder passar essas informações para vocês, viu? Fico muito feliz. Certo? Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Um ótimo dia para vocês. Quinta-feira estarei esperando por vocês, hein? Tchau, tchau.